Caríssimos irmãos, em Cristo Jesus, a paz seja convosco. É uma alegria, uma imensa satisfação poder estar com você neste momento para compartilhar o pão da vida que é a palavra de Deus. E desta vez trago-lhes uma mensagem intitulada A Cura do Corpo e do Espírito, baseada no capítulo 2 de Marcos, a partir do versículo 1 em diante. Leiamos a palavra do Senhor. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que dizeste assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, para sempre. Então, queridos e amados irmãos, este relato se deu em Cafarnaum. Diz a palavra de Deus que alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. Esse outra vez sugere que Cristo, por várias vezes, adentrou em Cafarnaum. E, na verdade, Cafarnaum era uma cidade portuária e, portanto, uma cidade onde havia um fluxo muito grande de pessoas das mais diversas cidades da região a utilizavam como ponto comercial. E dessa forma, Cafarnaum passou a ser uma cidade estratégica para que Jesus ali pudesse anunciar a mensagem do Evangelho e, consequentemente, realizar muitas curas, muitos milagres, realizar então a obra de Deus. E mais uma vez, Jesus volta a Cafarnaum e desta vez ele se encontra em uma casa pregando a palavra. E de algum modo, um homem que era paralítico fica sabendo da estadia de Jesus agora em Cafarnaum e desejou estar na presença dele, chegar até a presença dele, para que pudesse ouvir as suas palavras e, quem sabe, ter a oportunidade de receber aquilo que ele tanto esperava, a cura da sua enfermidade. Porém, amados irmãos, diz a palavra de Deus que a casa em que Jesus estava ministrando a palavra, naquela ocasião, estava lotada de pessoas expectantes, ouvintes. Cada uma delas queria estar o mais perto possível de Jesus para ouvir as suas palavras, para ouvir os seus ensinamentos. E quem estava perto, é natural,
que não queria ceder espaço para os retardatários. De sorte que uma pessoa sozinha, em perfeitas condições de saúde, era difícil furar o bloqueio da multidão. Imagina então alguém que não podia andar, alguém que dependia de favores de outras pessoas generosas para poder se locomover. Mas essa história nos mostra um detalhe muito interessante. É que este homem, mesmo sendo paralítico, era possuidor de um grande tesouro. A Bíblia diz que em todo tempo nós devemos amar um amigo, e na hora da angústia ele se torna irmão. E a Bíblia diz também que um homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigos mais chegados do que irmão. E aquele homem tinha quatro amigos que na hora da aflição, na hora da sua dificuldade, no momento em que ele mais precisou de auxílio, os seus amigos estavam ali para apoiá-lo e para fazer o possível para atender um desejo de um amigo. Então o levaram até a casa em que Jesus estava. E chegando lá, eles agora se deparam com um grande obstáculo. A casa estava lotada de pessoas, de sorte que eles não podiam adentrar pela porta. E então, amados, eles bolaram um plano e deram a volta e subiram o telhado e abriram o telhado, disse Marcos, bem no ponto correspondente em que Jesus estava. E então eles desceram o leito. E aí a gente percebe agora pela primeira vez que as situações daqueles que têm iniciativa para se aproximar de Jesus, ela muda rapidamente. Momentos antes, a situação do paralítico era a seguinte: estava ele de um lado, Jesus do outro e a multidão no meio. Agora a situação se inverte. Está Jesus de um lado, a multidão do outro e o paralítico no meio. O paralítico agora está entre Jesus e a multidão. O paralítico, pela primeira vez na sua vida, está exatamente no lugar onde ele sempre desejou estar a vida toda, aos pés de Jesus. E agora, ali na presença de Jesus, quando Jesus vê aquela cena, eu posso imaginar, está no meio de um sermão, no meio de uma mensagem, e aí de repente Jesus tem o seu sermão interrompido por aquela cena. Mas Marcos não relata se Cristo tenha ficado chateado ou que tenha repreendido o homem. Não, de forma nenhuma. Isso não o atrapalhou de forma nenhuma. Essa era a prova, a evidência de que o seu trabalho, a mensagem que ele pregava, a obra que ele vinha realizando, estava de fato alcançando seu objetivo principal, atrair a atenção daqueles que realmente necessitavam de uma palavra de esperança. Então disse Marcos que Jesus viu a fé daqueles homens. Mas como é que Jesus pode ter visto a fé? De repente você pode pensar assim: ele viu porque ele era divino humano. Mas eu quero dizer para você que ele olhou a fé, ele viu a fé daqueles homens, ou daquele homem paralítico, com um olhar clínico. Porque diz a Bíblia, apesar da Bíblia dizer que a fé é a firme certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, essa definição parece que a fé é uma coisa abstrata. Mas na verdade essa é apenas uma definição de fé. Mas a fé, ela pode ser concreta. Diz também Tiago que as obras, elas revelam a fé. Capítulo 2 de Tiago. E de fato, foi o que aconteceu. A fé daqueles homens, ela foi vista através dos seus atos, através das suas atitudes. A atitude que eles tomaram revelaram que eles tinham fé, que eles acreditavam em Jesus. Jamais aqueles homens tomariam uma atitude daquela se eles de fato não acreditassem que Cristo poderia resolver o problema do seu amigo. Jamais. Uma outra forma da gente compreender, amados e queridos irmãos, a materialidade da fé é de uma forma muito simples.
o amor é um sentimento sublime e também abstrato. É um sentimento abstrato, porém ele se torna concreto, real, quando demonstramos através de atitude, através de palavras, através de gestos. Então o amor passa a ser algo concreto, algo real. Assim também é a fé. E então, amados irmãos, Jesus olha para aquele paralítico e diz para ele as palavras que ele precisava ouvir. Não as palavras que ele gostaria de ouvir, mas aquilo que ele precisava ouvir há muito tempo. Jesus olha para ele e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Você pode imaginar agora nesse momento a alegria daquele homem ao ouvir essas palavras dos lábios de Jesus? Você pode imaginar que naquela época, nos dias de Cristo, as pessoas eram ensinadas de que quaisquer enfermidades que elas contraíam, seja a cegueira, seja a lepra, seja a paralisia, como era o caso desse homem, qualquer patologia que uma pessoa contraía, isso tudo era atribuído ao pecado dessa pessoa. Então aquele homem, além de carregar no seu corpo as marcas da terrível enfermidade que sofria, ainda tinha que carregar um peso muito maior no seu espírito, na sua alma, de saber que ele vivia daquela forma porque era um terrível pecador, um homem que era tão pecador que Deus já o estava punindo em vida. Então as esperanças daquele homem de fato eram as menores, mas agora a situação muda, porque o maior peso, o maior fardo que ele sofria, que ele carregava, Jesus agora retira dos seus ombros. Sabe por que Jesus faz assim? Porque Jesus é o médico dos médicos. Imagine um paciente que chega no hospital, na entrada, na emergência, e esse paciente tem hemorragia, ele tem um sangramento violento. Qual é a prioridade absoluta da equipe médica? Sem dúvida, você já deve ter dito aí, é estancar a hemorragia. Claro, é estancar a hemorragia. É resolver aquilo que é vital, aquilo que é prioridade absoluta. E Jesus, como médico dos médicos que é, não faz diferente. Age de acordo com esse mesmo princípio. Aliás, ele ensina esse princípio aí, através dessa atitude. Ele começou a curar aquele homem no ponto mais crítico, aonde a enfermidade era mais grave, na sua alma, no seu espírito, no seu íntimo. Era lá que a enfermidade era mais agressiva. Era saber que aquele sofrimento que ele vivia era por causa dos seus pecados. E agora Cristo diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Ou seja, você não precisa sofrer mais. Você não precisa mais se sentir culpado, indigno e mais pecador do que todos os outros. Porque agora eu perdoei os teus pecados, disse Cristo. Muito bem, amados. Mas então, Jesus continua, Marcos continua narrando a história. Estavam ali presentes naquele momento alguns fariseus. E eles agora começaram a arrazoar entre si, dizendo: por que diz esse assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E disse Marcos que Jesus, conhecendo que aqueles homens arrazoavam assim nos seus corações, se dirige a eles e diz assim: por que vocês arrazoam nos vossos corações acerca dessas coisas? Qual é o mais fácil dizer para o paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou levante-se e ande? Ora, vocês devem saber que ao Filho do Homem, aqui na terra, o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. E agora, amados irmãos, Jesus vai completar a obra de restauração na vida daquele homem. Ele se volta para o paralítico e diz: a ti te digo, levante-se, tome o seu leito e anda. Diz a palavra que agora imediatamente aquele homem que estava paralítico sem poder andar há muitos anos, desde que nasceu,
sem poder se locomover para qualquer lugar, agora se levanta na presença de todos. Você pode imaginar que quando Jesus disse para aquele paralítico, levante-se e ande, quem estava dando essas palavras foi aquele mesmo que, quando disse haja luz, houve luz. Foi aquele mesmo que disse haja luminares no céu para governar o dia e outros para governarem a noite. Foi aquele mesmo que diz façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E agora, amados irmãos, aquelas pernas daqueles homens atrofiadas pelo tempo, de repente ela começa a receber a flexibilização dada pelo poder da palavra que saiu dos lábios de Jesus. A sua corrente sanguínea injeta energia em todas as partes do seu corpo que antes não havia circulação, mas que agora recebe a circulação de uma pessoa normal, de uma pessoa sã. E aquele homem recebe energia no seu corpo a ponto de se levantar na presença de todos e sair agora glorificando a Deus. É assim que Jesus faz, amados e queridos irmãos, na vida de todo aquele que se dispõe a se aproximar da sua pessoa, da sua divindade. Todo aquele que acredita que Cristo é capaz de curar o seu problema, Ele assim mesmo o faz. E então, muitas daquelas pessoas que estavam ali presentes ficaram surpresas, impressionadas de ver o que acabara de acontecer e disseram umas para outras: nunca tal vimos, nunca vimos essas coisas, nunca vimos algo tão maravilhoso, tão especial assim acontecer bem diante dos nossos olhos. E você está ouvindo essa história, até aqui você deve estar se perguntando: o que essa história, o que esse paralítico tem em comum comigo? O que esse paralítico, essa história desse paralítico tem em comum comigo, com você que vivemos agora há tantos séculos, há mais de 20 séculos, depois que todas essas coisas aconteceram, aproximadamente 20 séculos. Eu quero dizer para você que essa história tem muito a ver conosco, tem muito em comum. Porque, meus queridos irmãos e amigos, aquele homem nasceu e a vida o infelicitou. E aí há uma enfermidade que naquela ocasião não havia cura, hoje assim denominada pela ciência de paralisia infantil, para cuja enfermidade hoje já existe uma vacina, a poliomielite, a gotinha. E é por isso que todos os bebês recém-nascidos, logo imediatamente ao nascimento, são já vacinados para impedir que elas sejam vítimas da poliomielite. Enquanto não houve esse recurso tecnológico e científico, as pessoas estavam à mercê de desenvolver essa enfermidade, mas agora é uma enfermidade controlada, uma doença controlada. Raramente se vê alguém, uma criança, que nasce e não se desenvolve os membros superiores e inferiores. Mas eu quero dizer com isso é que nós também, um dia, fomos infelicitados pelo pecado. O pecado nos enganou e nos infelicitou, nos aleijou. Trouxe a imperfeição para toda a humanidade desde o momento em que entrou no mundo. Essa é a grande verdade. E desde que o pecado entrou no mundo através dos nossos pais, lá no Éden, agora todos nós ficamos aleijados, imperfeitos, incapazes de reencontrar por nós mesmos a perfeição e a santidade. Mas agora, através de Cristo, é possível nós encontrar de volta a perfeição que um dia perdemos, a santidade que um dia perdemos de vista, o direito de vida eterna que nos foi dado desde
quando fomos criados e que um dia o perdemos, agora nós podemos recuperá-lo através de Cristo Jesus. Da mesma maneira como Cristo restaurou a vida daquele homem outrora paralítico, Ele pode restaurar a minha e a tua vida. Basta tão somente aprendermos humildemente com o paralítico de Cafarnaum. E como é que nós devemos aprender com ele? É analisar a sua postura, a sua conduta com relação a Cristo. Perceba que em momento algum ele desistiu. E quando ele soube que Cristo estava em sua cidade, ele percebeu que essa era, sem dúvida nenhuma, a sua melhor e maior oportunidade. E mais ainda, se ele perdesse essa oportunidade, quem garantiria a ele que ele ainda viesse ter uma segunda oportunidade? Então a primeira coisa que temos que aprender com esse homem outrora paralítico é saber reconhecer uma boa oportunidade quando ela estiver diante de nós, ou quando nós estivermos diante dela. E se é uma boa oportunidade, e se nós temos consciência de que essa pode ser a nossa única oportunidade, nós não devemos pensar duas vezes. Devemos abraçá-la com todas as nossas forças, nos agarrar a ela, da mesma forma como fez aquele paralítico. Você já parou para pensar, querido ouvinte, o que teria acontecido com aquele paralítico se ao se deparar com a multidão, ele tivesse desistido de se encontrar com Jesus? Se ao chegar ali, na porta da casa, ele percebesse que a aglomeração estava por demasiada grande e que, portanto, impossível dele se aproximar do mestre, então ele poderia ter dito assim aos seus amigos: eu agradeço a gentileza de vocês, mas eu peço que me levem de volta para casa. Sabe o que teria acontecido na vida dele? Nada. E eu quero dizer para você que uma outra lição que a gente aprende com este homem outrora paralítico é a seguinte: nunca desistir diante dos obstáculos. Essa é uma lição muito importante que ele dá para nós. Quando você estiver diante de um obstáculo, se a multidão dos problemas, dos pecados, tem te afastado de Jesus, se a multidão dos conselheiros tem dito para você não se aproximar de Jesus, essa multidão pode representar muitas pessoas, às vezes os supostos amigos de trabalho, de escola, podem ter soprado nos teus ouvidos que fazer uma decisão ao lado de Cristo pode ser algo insano, não pode ser uma boa ideia, que muitas pessoas são felizes sem servir a Cristo, e você muitas das vezes pode ter se sentido tentado a seguir o conselho dessas pessoas. Eu quero te dizer que essas pessoas são a multidão que tentaram atrapalhar ou impedir que aquele homem se aproximasse de Jesus. E eu quero dizer que, da mesma maneira como aquele paralítico encontrou uma forma, uma estratégia para driblar a multidão e se aproximar de Jesus, você também pode fazer da mesma forma. Ignore todos aqueles que te aconselharem a não se aproximar de Cristo. Ignore todo aquele que diz que você será criticado. Ignore todos aqueles que dizem que você sofrerá privações. Eu quero dizer para você que, mesmo que essas palavras sejam verdadeiras, mesmo que servindo a Cristo você venha sofrer críticas, você venha sofrer privações em algumas situações da tua vida, mas ainda assim eu quero te dizer que estar com Cristo é ainda a melhor opção para a humanidade. Cristo é a única esperança de salvação que a humanidade possui no nosso tempo. Em todos os tempos sempre foi Cristo a única esperança. E hoje Ele continua sendo o único capaz de curar tanto o corpo quanto o espírito. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei se o teu problema, se a tua enfermidade é física. Se for uma enfermidade física, saiba que Cristo tem poder para curar você, se Ele quiser e se você confiar nele. Se você confiar que Ele é capaz de restaurar a sua enfermidade física, creia. E assim será, porque Ele diz que tudo é possível àquele que crê.
E se a tua enfermidade for no espírito, meu querido, se há alguma coisa te tira a paz, algum pecado que você cometeu, que te tira o sono, que não faz você ser, que impede que você seja feliz, eu quero te dizer que Cristo pode resolver o teu problema, porque Ele perdoa os teus pecados. No Salmo 103, verso 3, Ele diz: sou eu mesmo, que saro as tuas feridas e que perdoo todas as tuas iniquidades. É Cristo. Ele perdoa as nossas iniquidades, sara a nossa ferida espiritual e sara também as nossas enfermidades físicas. Ele, Cristo, o médico dos médicos. Da mesma forma como Ele curou o paralítico de Cafarnaum, Ele pode resolver o teu problema. Basta você confiar nele. Lembre-se, está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8. Pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Cristo nunca mudou. Ele é amor. Ele ama você. Ele se entregou por você naquela cruz para te resgatar da condenação da morte eterna, porque Ele quer te dar a vida eterna. Lembre-se que Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então cabe a você, querido amigo, aprender as lições apresentadas hoje através desta mensagem, nesta história que aconteceu há quase 20 séculos atrás, mas que elas continuam atuais, continuam a soar aos nossos ouvidos. Cristo está aqui hoje, está aí do teu lado, esperando uma manifestação da sua parte, para que Ele possa dizer para você as mesmas palavras ditas para aquele homem: filho, perdoados estão os teus pecados. Filha, perdoados estão os teus pecados. Saiba que não importa quais sejam os pecados que você tem cometido, o sangue de Jesus derramado na cruz de Calvário é poderoso para lavar de todo e qualquer pecado. Diz a palavra de Deus em Isaías capítulo 1, versículo 18: vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os teus pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Não interessa o que você já fez, não interessa os pecados que você cometeu. O que interessa agora é que você se volte para Deus, é que você faça um concerto com Deus através de Cristo, e todos os teus pecados serão perdoados. A palavra de Deus continua dizendo para nós em Miqueias capítulo 7, verso 18 e 19 o seguinte: diz o profeta: quem, ó Deus, é semelhante a ti? Tu que perdoas a iniquidade do restante do teu povo, tu que não olha para as iniquidades dos filhos de Israel, mas de novo se apiedará de nós e pisará todas as nossas iniquidades e as lançará nas profundezas do mar. Portanto, meu irmão e minha irmã, para você que se sente pecador, para você que se sente que um dia foi infelicitado pelo pecado, se envolveu com o pecado de uma forma que hoje você pensa que o seu caso não tem mais solução, olhe para Jesus. Ele morreu por ti, Ele morreu por mim, Ele morreu por todos nós, para nos dar uma nova oportunidade. Lembre-se que Deus amou o mundo de tal maneira, disse o evangelista João, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, você pode receber sim a sua cura espiritual. Você pode receber sim, em nome de Jesus, a sua cura de qualquer patologia, desde que você acredite que Jesus é o médico dos médicos, que é o único que pode salvar, que pode curar. Então, se esse é o seu desejo, eu te aconselho a se aproximar mais de Deus. Não deixe que as pessoas, que a multidão, sejam um obstáculo
a impedir que você se aproxime de Deus. Leia a sua palavra, medite sobre ela, tenha no seu coração um ardente desejo de salvação, um desejo de um dia, muito em breve, se encontrar com Ele nas nuvens dos céus. E saiba que assim como você crê, exatamente assim será. Basta você acreditar e aceitar a promessa que Cristo fez para você e para mim, de brevemente retornar a esta terra para resgatar todos quantos nele creram. E se você crê que Ele veio, deu a sua vida para resgatar a sua alma, eu quero te dizer que este é o momento oportuno para que você reconsidere a sua vida. Avalie a situação da sua vida no momento e faça uma aliança com o Senhor antes que seja tarde. Nós estamos vivendo momentos difíceis na atualidade. Uma onda de pandemia assola o mundo, mas a boa notícia é que Cristo continua salvando, Cristo continua curando, Cristo continua libertando, Cristo continua transformando vidas, e Ele quer transformar a tua, Ele quer salvar a tua, Ele quer levar você para morar com Ele nas mansões celestiais. Você está disposto a tomar essa decisão ao lado de Jesus? Eu te encorajo a fazê-lo hoje mesmo. Aí onde você está ouvindo essa mensagem, ajoelhe-se, eleve o seu espírito, o seu pensamento a Deus e ore a Deus, entregue a Ele a sua vida e faça com Ele um concerto de paz. E certamente o Senhor te ouvirá e te acolherá em seus braços. Amém? Até aqui eu tenho falado. Quero agradecer em nome de Jesus a oportunidade, agradecer a sua atenção, que me ouviu tão atentamente até esse momento. Que Deus, em Cristo, te abençoe juntamente com a sua família, agora e para sempre. Que a paz seja com todos.